No capítulo 17, muita gente pensava que Sarada, Konohamaru e o resto da equipe de resgate iriam enfrentar os Shinjus na esperança de derrotá-los e recuperar os frutos de espinhos. Embora esse ainda seja o objetivo principal, algo inesperado aconteceu no processo. Konohamaru e os outros tentaram ganhar a confiança dos Shinjus mentindo para eles, dizendo que estavam procurando por Boruto para parecer que seus objetivos estavam alinhados. Acontece que os Shinjus não são necessariamente maus, eles estão basicamente agindo por instinto. São árvores divinas em constante evolução que possuem grande poder, o que os torna uma grande ameaça que precisa ser enfrentada com o tempo. Mas, em retrospectiva, Shikamaru sugeriu vê-los como filhotes de animais selvagens. Cada um deles tem seus próprios alvos, e o primeiro instinto que surge quando vem esses alvos é atacá-los. Eles realmente não sabem fazer diferente. Resumindo, se for possível conquistá-los e ganhar sua confiança, será possível fazê-los baixar a guarda o suficiente para os shinobis traí-los e eliminá-los de uma só vez. Essa teoria de Shikamaru foi comprovada quando, ao ver Konohamaru pela primeira vez, Matsuri ficou paralisada de ansiedade. Isso porque ela sente algo romântico por Konohamaru. Sabemos que as emoções dela são de natureza romântica, mas Matsuri não entende o que está sentindo. Isso não só mostra que os Shinjus têm dificuldade em perceber novas emoções, mas também sugere que eles herdaram traços de personalidades de seus opostos, junto com sua aparência e habilidades. Isso também levanta a ideia de manipulação. Se for possível conquistar a amizade dos Shinjus, mesmo que por um curto período de tempo, pode ser viável manipulá-los. E sim, isso inclui até mesmo Jura. Isso está diretamente relacionado à falta de informações que os Shinjus têm sobre o mundo. É por isso que eles buscam devorar seus alvos, para obter o nível extra de consciência necessária para entender mais sobre eles e o que significa possuir emoções e ideais humanos. E é por isso que sou um pouco contra a ideia de Jura apenas ir a livrarias e comprar livros para ler. Isso só está fornecendo a ele informações valiosas, que podem acelerar sua evolução e ajudá-lo a entender ainda mais sobre si mesmo. Essas emoções que os outros Shinjus estão sentindo podem acabar tornando o Jura muito mais poderoso do que ele já é. Porém, ao mesmo tempo, mesmo que eu seja contra isso, não há muito o que fazer, já que eles não têm como lidar com o Jura nem negar-lhe o direito de comprar livros. Então, por enquanto, eles terão que lidar com essa situação. O que estou dizendo é que quanto mais conhecimento o Jura adquirir, mais difícil será manipulá-lo, assim como o restante dos Shinjus. Por outro lado, isso abre grandes possibilidades para Konoha e o restante do mundo shinobi. Agora que os Shinjus podem possivelmente ser manipulados, podem surgir diversas situações em que personagens tentem explorar essa fraqueza, como Koji ou até mesmo Shikamaru, que poderiam dobrar os Shinjus à sua vontade. Já começamos a ver isso acontecer no caso de Shikamaru, pois foi ele quem introduziu essa ideia. Ele pode tentar novamente no futuro. Já Koji, por outro lado, teria ideias muito mais distorcidas, como usar os Shinjus para ajudá-lo a encontrar Boruto ou mesmo para destruir Boruto. Esse é o tipo de pessoa que Koji é. Não seria surpresa se ele estivesse se escondendo nas sombras, reunindo informações que pudessem ajudá-lo a localizar o esconderijo de Boruto, Kawaki e os outros. Como os objetivos de Koji se alinham aos de Shinjus, eles poderiam ajudá-lo em sua busca. E já que Koji não pode matar tanto Kawaki quanto Boruto sozinho, conseguir a ajuda de alguém como Ryu seria uma jogada genial. Basicamente é disso que falo ao mencionar manipulação. Usar os Shinjus para ajudarem uma tarefa que originalmente seria difícil de realizar sozinho, ou no caso de Shikamaru, manipular os Shinjus para tratar Konoha como aliados. Ryu mencionou que Jura tinha grande respeito pelos shinobis e considerava Konoha muito devido à sua cultura. Assim, vejo uma grande possibilidade de isso acontecer. No entanto, isso não elimina completamente a ameaça dos Shinjus. No final das contas, eles continuam sendo árvores divinas que ameaçam a existência da humanidade. Cada dia que estão presentes, a destruição da Terra fica mais próxima. Portanto, o fato de os Shinjus não serem mais vistos como ferramentas de destruição em massa não elimina a urgência de lidar com a situação.
algo que eu gosto muito. Essa nova narrativa em torno dos Shinjus não me incomoda. Na verdade, ela reabre espaço para antigas teorias sobre eles serem reintroduzidas na história. Um exemplo seria uma teoria envolvendo Hidari, e eu acho que o motivo pelo qual Matsuri pode estar sentindo algo romântico por Konohamaru pode na verdade estar relacionado a Moegi e aos sentimentos verdadeiros que ela nutre por ele, lá no fundo. A diferença entre Moegi e Matsuri é que Moegi consegue reconhecer seus sentimentos e escolher entre mostrá-los ou escondê-los, enquanto Matsuri não sabe o que essas emoções representam. É literalmente a primeira vez que ela sente algo assim, e ela não sabe como lidar com esses sentimentos de amor e ansiedade. Se os sentimentos verdadeiros de Moegi por Konohamaru estão se manifestando por meio de Matsuri e influenciando sua personalidade geral, talvez o mesmo possa ser dito sobre o restante dos Shinjus, provavelmente excluindo Jura, já que ele não é um protótipo de ninguém. Mas para personagens como Hidari, Ryu e Mamushi, isso poderia se aplicar. Voltando a alguém como Hidari, que tem sido alvo de suspeitas desde que foi introduzido na história, pode haver um ponto em que ele começa a questionar sua lealdade a Jura. Essa teoria se baseia em o personagem geral de Sasuke, e como ele passou de um aspirante a tirano para um homem de princípios que luta pelo bem de sua família e pelo futuro da Vila da Folha. Tiveram muitos momentos em que Hidari questionou sua identidade e motivações. É como se ele realmente não soubesse se o que está acontecendo é certo ou errado. Tudo o que ele sabe é o que primeiro surge em sua mente. Eu admito que costumava acreditar muito nessa teoria, sem pensar mais profundamente na situação. Mas claro, ao refletir um pouco mais, percebi que os Shinjus não agem realmente como seus contrapartes. Começando por Ryu. Originalmente pensei que a maneira como ele fala poderia indicar que ele adquiriu certos traços e hábitos de Shinki. Porém, é difícil de acreditar porque todos lembramos da parte 1, onde Shinki fala de forma bastante educada e relativamente reservada, em contraste com Ryu, que é mais extrovertido e tende a abreviar tudo o que diz, como se fosse tipo uma gíria. Mas honestamente não sabíamos como Shinki poderia agir após o salto temporal. Talvez a maneira casual como ele fala seja ligeiramente diferente da parte 1, mas não consegui sustentar essa afirmação porque não há absolutamente nada que eu possa usar para apoiar esse pensamento. Mesmo nas poucas páginas em que vemos Shinki falando, ele não fala nada como Ryu, o que realmente não faz sentido. O que realmente pode estar acontecendo aqui é que os Shinjus agem de forma oposta ou muito diferentes de seus contrapartes. Isso faz muito mais sentido do que dizer que eles compartilham as mesmas personalidades de suas contrapartes. Podemos literalmente olhar para todos os Shinjus e analisar um por um porque eles agem de forma diferente do original. Então, primeiro, já que estamos no tópico, Ryu. A maneira como ele fala em comparação com Shinki, educado e formal, versus Ryu, que fala de forma muito vulgar e sem refinamento. Há também outras qualidades que os diferenciam, mas isso é algo que posso citar de cabeça. Agora, é claro, podemos olhar para Hidari, que é muito simples e não tão inteligente em comparação com Sasuke, que é literalmente um dos shinobis mais inteligentes da história. Tipo, essa é definitivamente a diferença mais óbvia entre os personagens, e tenho certeza de que 90% de vocês perceberam isso bem no início. Agora, comparando Mamushi, eu diria que Bug é um pouco tímido em comparação com Mamushi, que é mais ousado e disposto a falar e atacar. Estou deduzindo isso pelo modo como ele agia ao redor de Koji e Eida naquela época, em comparação como o seu clone Shinju age agora e até fala com eles. Então, quando olhamos para Matsuri e Moegi, talvez Moegi não tenha nenhum sentimento romântico por Konohamaru, de forma alguma. Dizer isso não significa que acho que ela não gosta dele, porque não é isso. Moegi tem sentimentos fortes por Konohamaru, ela se importa profundamente com ele, e é de certa forma protetiva em relação a ele. Mas isso pode ser mais um caso dela vê-lo como o irmão do que qualquer outra coisa, e acho que essa é a situação mais provável. Assim, o clone Shinju herdando ativamente sentimentos românticos por Konohamaru não seria algo fora do comum, por assim dizer, né? Especialmente porque o clone Shinju supostamente age de forma um pouco diferente do original. Dizer que eles agem de forma completamente oposta talvez seja um exagero, mas é certo que eles não agem da mesma forma que o original. Essas mudanças de personalidade dos Shinjus podem oferecer mais substâncias à história e alterar a direção dela, principalmente em relação ao quão perigoso os Shinjus realmente são,
Por outro lado, isso também poderia abrir oportunidades para que os Shinjus sejam manipulados por outros personagens para realizarem as vontades de terceiros ou simplesmente se comportarem e não causarem destruição no mundo ninja. Em outras palavras, agora eles realmente precisam destruir os Shinjus antes que seja tarde demais. Não há como prever o que poderia acontecer se a missão de se aproximar e trair os Shinjus der errado. Eles poderiam perder a confiança nos humanos para sempre, e isso certamente tornaria a situação 10 vezes pior do que já está. De qualquer forma, me deixe saber o que vocês acham que vem a seguir para os Shinjus. Ser capaz de fazer amizade com eles é uma coisa boa, ou vocês acham que é melhor que eles permaneçam inimigos? Quanto a mim, vou guardar minha resposta até que todos deem suas opiniões, mas para fazer vocês falarem honestamente não vejo problema nisso, porque isso não muda nada em relação a como a situação precisa ser tratada, como eu expliquei nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!